todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gravado na História. Hoje tenho comigo 4 mulheres que fazem parte da equipa do NIST e vamos falar um pouco sobre o que é ser mulher na história, como é que este dia surgiu, que desafios é que achamos que existem atualmente, comparar um pouco gerações passadas com a nossa geração atual, no que toca à forma como os nossos direitos evoluíram, no fundo. Começando aqui por apresentarmos, eu sou a Laura, vocês já me conhecem. Olá, eu sou a Madalena Moreira, estou no 3º ano de licenciatura e obrigada pelo convite para estar aqui no podcast. Eu sou a Margarida Ramos, também no 3º ano da licenciatura de História e pronto, também estou muito grata por estar aqui, claro. Eu sou a Daniela, também do 3º ano de licenciatura em História. Eu só não agradeço, Laura, porque eu claramente impus-me a isto, eu só quis participar. Olá, eu sou a outra Laura, sou do 1º ano da licenciatura de História e também muito obrigada à Laura e a toda a equipa do podcast por nos terem convidado. Então passando um pouco agora para explicar como é que todo este dia surgiu, porque não é assim tão antigo como aquilo que nós pensamos. Daniela, quer explicar como é que este dia surgiu? Vou pôr agora em ordem os meus conhecimentos do século XX. Bom, na verdade o primeiro dia da mulher que se tem registro nem era no dia 8 de março. Foi no dia 20 de fevereiro e foi promovido pelo, na altura, Partido Socialista Americano, em Nova Iorque, como uma maneira de arranjar um dia assinalado por manifestações, reivindicação de direitos, pronto, estávamos na altura do sufragismo. O dia 8 de março vai surgir apenas no ano de 1917 e na Rússia. Portanto, já em 1910 tinha havido uma conferência de mulheres da Internacional Socialista em que já se tinha dado a ideia de comemorar o ano anualmente. Em 1913, as mulheres russas começaram a fazê-lo no último fim de semana de fevereiro, no caso do calendário deles, do calendário juliano, que coincide mais ou menos com a altura, primeira semana de março. Mas é só em 1917, particularmente, no caso deles a 23 de fevereiro, no nosso caso 8 de março, que uma manifestação, uma greve convocada por mulheres do setor operário, acaba por escalar numa manifestação de vários dias, com a aderência de outros movimentos operários, e é um dos eventos que acabará por precipitar a Revolução de Outubro na Rússia. E por isso mesmo, o dia 8 de março, no caso no nosso calendário, passou a ser assinalado na Rússia, depois na União Soviética e nos países pertencentes ao Bloco de Leste, no dia 8 de março. Assinalou-se também no Ocidente até mais ou menos à década de 20, sendo depois recuperado na década de 60 por movimentos feministas, e é só em 1975 que as Nações Unidas estabeleceram que o Dia Internacional da Mulher passaria a ser nessa data, 8 de março, em homenagem a esta historinha que acabei de contar. É uma historinha interessante. 75 é muito tarde, não é? Eu percebi. Meio que a intenção já estava lá, já se fazia. Eu acho que foi só uma formalização. Oficializar. Mas tendo em conta que se calhar hoje muitos países ainda não sequer o reivindicam ou o aceitam. Isto, estatísticas e tal, há cerca de pouco mais de uma centena de países que reconhece, e há países obviamente em que não se reconhece, mas isso quase que não se reconhece, direitos de mulheres e etc. E claro, um dia destes não seria assinalado em determinadas regiões. Se calhar é daí que vem a necessidade quase de fazer este podcast também. Não, sim, passarmos esta mensagem e houve muita coisa que mudou, e a verdade é que estamos aqui às 5 para falar disso, para falar das coisas que mudaram. E das coisas que ainda poderiam mudar. Sim, e das coisas que ainda poderiam mudar, principalmente as coisas que ainda poderiam mudar. Sim, porque mesmo estando num país do Ocidente que, à partida temos mais direitos do que outras mulheres de outros pontos do globo, como sabemos, ainda há muito machismo enraizado e patriarcado enraizado que ainda nos afeta nos dias de hoje, como de certeza que nós já sentimos na pele e também vamos falar ao longo disso, sim. E até, nós não viemos aqui dar todo um discurso feminista só porque não somos tão especializadas na área como se calhar somos em História, e se calhar vamos aproveitar um bocadinho desta coisa de estamos em História, vamos mandar assim uns takes históricos porreiros e vamos falando das coisas. Eu acho que é interessante. Acho que é isso. Então agora não sei se gostariam de, por exemplo, mencionar uma figura histórica feminina que sintam que tenha o vosso especial interesse e que sintam que tenha feito um impacto significativo na história do mundo. Eu sou de contemporânea e dedico-me bastante à história da moda, mais especificamente, e a minha personagem histórica favorita tem muito a ver com esta área que eu estudo. Neste caso é a Imperatriz Elizabeth da Áustria, mais conhecida como a Sissi. E é muito bom.
Adoro. Eu tenho imensas e foi um bocado difícil escolher uma, Ela teve na eleger Madeira. uma. Ela teve na Madeira. A sério? Ela teve na Madeira, temos uma estátua para ela e tudo. Isso é incrível. Tinha que ver, eu desculpem. Pois é, eu lembro-me de ler disso, sim. A Cici, primeiro, sempre foi, acho que desde pequenininha, que ela sempre foi uma mulher que se dedicou imenso a coisas que mulheres da sua altura não se poderiam dedicar, como, por exemplo, à leitura e mesmo a reivindicar quase indiretamente outros direitos que só vieram ao de cima bem mais tarde, depois do tempo dela. Eu acho que a Cici não só é o exemplo de uma boa pessoa, de um ser humano querido, como também é o exemplo de como uma mulher, mesmo sendo da alta sociedade, ainda sofreu com os padrões que lhe foram impingidos desde muito novinha. Ela teve um papel importante na questão da Hungria na altura. Exatamente. Ela não só era uma mulher extremamente literária, como promoveu a educação em todo o império que era dela. Eu queria trazê-la para esta conversa especificamente por causa daquilo que ela sofreu. Na cor tão estrita que era a cor dos Habsburgo, ela sofria de doenças que nós hoje poderíamos classificar de depressões, muito derivadas das pressões que ela tinha de passar. Ela casou por amor, mas nunca deixou de sofrer na família, lá está, na corte que a acolheu, mas acho que era bastante importante relembrarmos o papel dela, não só como ícone da moda, como também o exemplo de uma mulher na alta sociedade que sofreu problemas que hoje em dia muitas de nós ainda sofremos, e temos de nos relembrar do papel dela, não só como humanista e como defensora de muitos direitos que nós hoje em dia temos. Sim, e até essa questão da saúde mental também é muito importante. Para a evolução da saúde mental associada à mulher, acho que hoje em dia há muitos comportamentos que todas reconhecemos que são problemas graves, não é? E problemas que merecem a nossa preocupação, mas que antes era esterismo, é mulher e uma data de coisas assim do género. E sim. Acho que parte do nosso papel enquanto historiadoras, neste caso estão só aqui mulheres, acho que o nosso papel enquanto historiadoras é também olhar para a ação de certas figuras históricas, mulheres, e valorizar essa parte de, será que ela era mesmo histérica? Tipo, Joana a Louca. Exato. Será que ela era assim tão louca? E não é só uma construção Portugal narrativa. também teve uma Sim, rainha, Dona Maria I. Que, aliás, é um caso muito interessante falar disso, porque gostam de dizer Maria a Louca. Eu, por acaso, a expressão está mais associada ao Brasil, mas gostam muito de dizer a Maria a Louca, que ela enlouqueceu, não sei o quê. Pensem numa mulher que perde o marido e perde o filho mais velho, herdeiro do trono. Perde os primos da França. Eu aqui ia falar de uma coisa séria. Os primos da... É verdade, sim, senhor. Perdeu os primos da França. Pensei numa mulher que perdeu o marido, Fonte, perdeu o filho. Pajó. Professor Paulo Jorge, se estiver a ouvir isto, gostamos muito de si. Se estiver a ouvir isto, é claro que nós não lhes chamamos Pajó. Mas pronto, é o que eu estou a dizer. Ela perde o marido, perde o filho herdeiro, perde os primos da França, como disse a Margarida. E estou à espera que a mulher tenha um sorriso na cara? Pá, há coisas que eu às vezes penso que as pessoas esquecem de pesar só porque aquela personagem às vezes não é um homem. Exato. Às vezes já ouvimos a narrativa dos homens tipo, ele tomou isto porque tinha perdido o filho, ou tinha perdido o pai, ou tinha perdido ou numa série de coisas. E a mulher é louca. É levada à força num barco para o Brasil. Apanhou uma carrada de piolhos, coitada, também ninguém merece. Epá, peço imensa desculpa se eu errar aqui, mas a Cici casou com 14 ou 16 anos. Sim, Extremamente 16. nova. 16 Epá, eu não sei. já não sei. Eu tenho 19, não consigo, não tenho a maturidade sequer para ter filhos, quanto mais casar e ser, portanto, monarca de um império enorme. Mas isso é a realidade triste da altura, de quase todas as rainhas. E continua a ser a realidade. Sim, em muitos se calhar a sítios, parte em do muitos império não, países, mas ainda se vê. Acho que é importante nós relembrarmos a figura dela por causa disso, porque esse era um problema que muitas mulheres da alta sociedade sentiam na pele e que hoje pode não ser sentido no mesmo grau, ou obviamente hoje em dia não há nenhuma mulher que tenha um império, como na altura. De certa forma... Só se for aqui Kim Kardashian. Desculpa. Eu também, sim, se bem que com o dinheiro que ela tem eu não me importaria muito de mas isso sou eu. Mas pronto. Já que estamos numa de falar de rainhas, eu também gostava de trazer aqui para esta conversa, e porque, pronto, eu gosto imenso dos séculos XV e XVI, sobretudo, duas monarcas que foram contemporâneas, eram primas também e rivais, a Maria da Escócia e a Elizabeth I de Inglaterra. Grande obsessão. Pois. Adoro. Eu acho que é a obsessão feminina total e no Por topo. acaso,
Acho que foram duas rainhas que marcaram muito o tempo delas e ainda são muito lembradas hoje em dia também. Lá está, numa altura em que não era ainda tão comum termos rainhas como regentes de um reino, e elas sofreram muito preconceito à pala disso também. Muitas vezes eram descredibilizadas as ações delas por serem mulheres. Tinham também uma elite masculina, sobretudo, a tentar manipulá-las, e elas tiveram que, em certos momentos, impor-se muito e ter um grande pulso firme para, prosseguir com as decisões delas, sem terem que estar sempre a ser questionadas e inviabilizadas. E o caso da Isabel I ainda é muito pesado nesse sentido, porque ela não casa, não é? Tem toda aquela imagem de rainha virgem e a quantidade de rumores que circulam, não, mas ela não é assim, tal, nananã. Ela não casar foi uma escolha dela, na altura, não é? E foi muito polémica. Continua a ser muito polémica. Até hoje temos historiadores a tentar desmentir essa parte de rainha virgem, não sei o quê. Não estou a dizer que não possam estar certos, mas será que vamos olhar para um rei dessa maneira, se fosse ao contrário? Será que tentaríamos desmentir? É engraçado que é uma rainha e a sua sexualidade é uma das coisas mais relembradas até hoje, dos reis. Sim. E sentiram a necessidade, desculpe interromper, sentiram aquela necessidade de dar-lhe esse título da Rainha Virgem porque ela nunca casou. Então, estamos a falar do Dom Sebastião. Falemos do Dom Sebastião. Teoricamente ele nunca casou. Mas, tinha 14 anos quando sim, morreu, sim, exato. É do género. Também é um exemplo ingrato porque o gajo desaparece e isso também. Mas não teve muito tempo a casar, há coisas que ficam em cima. Mas eu duvido que, se não fossem essas condições do desaparecimento, se tivesse assumido logo que ele morreu, as pessoas só iam falar, ele morreu, foi um herói da África, não sei o quê, iam lá dizer que ele não casou. Sim, também foi uma forma da historiografia inglesa mais antiga tentar imacular a imagem da rainha, que nunca tinha casado e nunca quis casar, porque se calhar... A pureza e o valor dela são atados a isso, e nós ainda hoje relembramos-la quase como uma santa de Inglaterra, da Igreja Anglicana. Eu mais facilmente... Mas também, pronto, eu estou só aqui na adivinhação, não é? Não posso, não fui íntima da Elizabeth I, mas eu mais facilmente diria que ela estava ali a provar um statement do que propriamente não queria ser. Exato. Queria ser virgem até ao dia que morresse. Eu penso que não fez votos, acho que não. A prioridade dela. Sim, eu acho que a questão dela não foi sequer, não era ter filhos ou não, era mesmo a questão do casamento, de ela estar farta que homens a tentassem manipular, e ela sentia que o casamento ia ser exatamente isso. Um homem que ia tentar manipulá-la o tempo inteiro, e ela queria quebrar essa corrente. Exato, é preciso coragem nessa altura. Isso é algo muito comum às rainhas, mesmo aquelas que acabam por casar, acho que são dilemas que tiveram sempre na vida delas. Dona Maria II teve esse dilema, a Princesa Vitória também, Isabel de Castela, a Rainha Católica. Sim. Acho que isso foi um grande dilema das líderes, não é? De grandes estados europeus. Estamos a falar de europeus, pronto, é mais a área que nós incidimos. Sempre foi um grande dilema quando chega uma mulher ao trono, que é essa questão do casamento. E há sempre esse contrabalanço, digamos assim, entre elas não querem casar com qualquer pessoa, não querem ser usadas como uma peça num jogo de casamentos, porque era isso a mulher na alta aristocracia, era uma pecinha num jogo de casamentos. Aquilo era um contrato, era um negócio, e elas não queriam ser isso, principalmente porque são líderes e têm um Estado sobre a tutela delas, e é muito apetecível, claro, casar com um líder daquelas e ter uma grande influência no Estado. Eu acho que isso sempre foram questões comuns, não só desde o tempo de Isabel I, Isabel Castela também, mas que transcendeu sempre as grandes líderes. Até a Elizabeth II também. A Elizabeth II teve esse problema. Sim. É uma coisa interessante. O Filipe que estou a amansar. O Filipe que estou a avançar. Ela teve que o pôr no seu lugar. E fez ela muito bem, porque se fosse ao contrário também ele não deixaria a mulher intervir assim tanto. Há que haver igualdade, pá. Mesmo a Rainha Vitória também, eu acho que ela pediu em casamento o Albert. O Albert. Sim, pediu. Que é tipo um power move, na minha opinião, ela... Porque na altura... Como era rainha, sim. Ele não porque na altura dela era do género, era quem ela escolhesse. E então meio que tinha que ser ela a chegar à frente. Sim, exato, porque pensa, ele é um príncipe, não é? Ele não poderia pedir em casamento uma rainha. No caso da Dona Maria II, foi escolhido por ela, mas ela teve sorte. Tanto dos dois casamentos. Podemos só fazer aqui um disclaimer que é: o que é que se passa com esse principado ou ducado, principado de Saxe-Coburgo, que saem só homens espetaculares de lá? Eu acho que a premissa deste... Bem gados. Eu acho que a premissa deste podcast eu gostava que tivesse um Saxe-Coburgo para casar comigo. Eu acho que eles são todos misturados, Mas são bonitos, é uma mistura bonita. Não é isso, é que se virem são sempre homens das
das letras, homens que fazem pelo seu país, verdade. casam com Homens que gostam monarcas da europeias. mulher. E há homens que gostam das mulheres. Pelo menos foi assim que eles ficaram eternizados na historiografia, não Há sei. um maluco qualquer lá dentro daquela família. A Dona Maria II, quando casa com o Fernando, depois em correspondência com a Vitória, ela meio que estava a dizer, tipo, olha, vê lá se sacas aqui um Saxe-Coburgo, porque o gajo é tipo, é porreiro, é bonito e não se mete nos teus negócios. É bom. Não, mas o irmão do Albert era fresco. Era fresquinho. era fresquinho, era. Isto já é aqui muita série Muita fofoca. envolvida. Fofoca. Já é muito drama. Vocês vieram para o podcast de mulheres, vão ter que levar com elas. Segundo a série, esse apanhou sífilis em França, que andou lá numas coisas. Pronto, é outra coisa que não havia. Era outra coisa que não havia, não era? Não se falava muito da saúde sexual, mas pronto, é a vida. Se uma mulher ficasse Segundo o professor Paulo Jorge Fernandes, todos apanhavam sífilis, é assim. Eles tinham todos, era o que ele dizia. Eles tinham todos. Epá, Madalena, não sei se queres falar da tua figura e depois eu falo da minha. Posso falar eu Podes. da minha. Fala da tua. É assim, a minha vai ser assim um bocado caricata. Eu ainda pensei em trazer a Virgem Maria, mas depois não dei. Eu sabia! Mas Sinceramente, ela foi usada como exemplo de muita coisa que ainda nos chateia hoje em dia. Portanto, Pois. não sei. Não, mas pronto. Trouxe aqui outra mulher que foi muito. Como é que eu ia dizer? Foi muito maltratada ao longo da história e pela Igreja Católica, que é a Maria Madalena. Por acaso tem o mesmo nome que eu. Uau! Coincidência, Muito pá. bem! Eu gosto muito da figura dela porque, primeiro, vamos pensar que estamos há 2000 anos atrás na Palestina e que uma mulher decide largar tudo para seguir Jesus. E até quando é que ela foi? Até o século passado, tipo segunda metade do século XX, ela ainda era vista como, não era reconhecida como uma das apóstolas de Cristo pela Igreja. Agora já é e aparece em muitos evangelhos como uma personagem muito importante. Foi a primeira pessoa a chegar ao pé do sepulcro onde o corpo de Jesus Cristo tinha desaparecido e foi daquelas pessoas que esteve sempre com ele até ao final, enquanto que os apóstolos se esconderam, ela esteve sempre com ele durante a paixão toda de Cristo, quando ele está a caminhar para o Calvário. E é importante ressalvar isto, que é uma mensagem muito bonita que tentou ser apagada ao longo dos séculos, que Jesus também aceitou as mulheres. E estávamos há 2000 anos na Palestina, ele aceitou toda a gente, basicamente. Mas que a Igreja sempre tentou um bocado ocultar este facto. Eram só apóstolos e também estava lá aquela rapariga que também o seguia. É normal que, por exemplo, na medievalidade e na Idade Moderna e até mesmo na Idade Contemporânea, quisessem ocultar este facto. Podia ser alvo de culto indesejado por parte das mulheres. Podiam ver ali uma forma das mulheres se tentarem emancipar, não sei. Mas é uma figura que eu acho que vale a pena mencionar, porque é incrível o que esta mulher já fazia há 2000 anos atrás. Não estamos a falar, por exemplo, de uma rainha medieval ou de uma rainha moderna, ou mesmo de uma rainha contemporânea, como já falámos aqui de Dona Maria II, da Sissi. Estamos a falar de uma mulher que viveu numa sociedade extremamente ortodoxa, que era a sociedade judaica da Palestina há 2000 anos atrás, onde as regras eram mesmo levadas a sério, e ela teve a coragem de dizer que não e de seguir os seus ideais. E pá, é completamente inédito, exatamente. E pronto, e deixo aqui depois também a frase de São Tomás de Aquino, que ela era a apóstola dos apóstolos. E atenção, ela não era uma mulher qualquer. Ela teve, um passado ligado à prostituição e etc. Isso também é uma questão que os teólogos debatem isso, não é? Não se sabe, não diz mesmo lá. Sim. Maria Madalena era mas prostituta. Normalmente a imagética que temos dela é muito essa de... Pois, porque foi essa que tentaram criar, porque ela... Lá está. E também imagina o que é que era. Isso. Sim, imagina o que é que era. Uma mulher que, lá está, como eu disse, largou a casa, largou tudo para ir seguir outro homem. O que é que ela seria naquela altura? Sim. Era a prostituta. Fez aquilo que quis, basicamente. Sim, exato. Teve a liberdade de escolha. Só esta associação já mostra onde é que andamos. Onde é que andamos? Mas mesmo que queiram dizer, tipo, não, é efetivamente verdade, isso também é uma coisa muito forte. Porque é assim, ela não é uma mulher qualquer. Podiam dizer do género, era uma mulher que seguia Cristo, mas era tipo a Virgem Maria da vida, nunca pecou, tipo, era uma mulher perfeita e que soube ver ali a palavra. Não, era uma mulher com defeitos, com erros considerados graves na sua sociedade e que mesmo assim tomou esse rumo e que é constantemente apagada. E eu acho que é importante... Claro que é apagada no sentido de... Ou então dizem que ela andava metida com Jesus. Isso então mete-me imensos nervos. Isso ainda hoje nós sofremos isso na pele, quer dizer, por alguma coisa, imagina, uma mulher começa a namorar com um homem que é mais famoso ou que tem mais poder económico. Exato.
quer económico, quer social, do que ela é por interesse. Já aí se notava. Ela Jesus quer se lançar. Não, e eu acho que é aquela necessidade da sociedade patriarcal tentar encontrar-lhe ali uma caixinha do género: porque é que ela não pode estar no mesmo patamar, sei lá, que São Pedro ou São João, não sei o quê. Porque ela andava metida com Jesus. Exato. Mas calma, mas todos os apóstolos erraram, como tu disseste, Sim, ela errou, sim, todos os exato. apóstolos erraram. E aliás, como eu disse há bocado, ela foi das poucas que ficou com ele até ao final. Pois, exato. E depois as pessoas pegam nisso, nessa fidelidade dela, e em vez de transformarem numa coisa bonita, tipo, ela é uma mulher leal, é uma mulher dos seus princípios. Destemida, para o seu Sim, tempo, exato, não que teve se medo. ficou até ao Completamente, fim, sim. no que acreditava. Não, era porque estava metida com ele. Pumba. É Sim. reduzir completamente Sim. o papel Mais uma dela. vez associada, lá está, à sua sexualidade e coisas assim. Sim, exato. É um tema muito interessante de debater, a questão da Maria Madalena. Por acaso, ainda bem que trouxeste. É uma figura que é mesmo esquecida. Não só historicamente, porque eu acho que nós nunca falamos dela nas aulas, Sim, acho que não. mas se calhar mesmo teologicamente. Nós também não falamos muito da parte da vida de Jesus. Sim, claro. Claro, mas se calhar mesmo em discussões teológicas, em ambientes onde se discute religião e onde se discute a vida de Jesus, eu não estou inserida nesses meios, mas acredito que ela seja muitas vezes esquecida ou mal interpretada. Confirma-se. Sim, confirma-se. Eu e a Madalena vamos à missa, confirma-se. Opa, as minhas personagens históricas favoritas, confesso que para mim é um bocado difícil escolher apenas só uma. Porque Yeah. I can relate a verdade é que to that, existem muitas que sinto que alteraram um pouco o curso da história, mas eu acho que vou destacar uma personagem bastante óbvia, que é a Joana d'Arc, que lá está, teve um papel importantíssimo no final da Guerra dos 100 Anos, mas eu gostava de destacar exatamente por aquilo que ela simboliza depois no Estado da França e na ideia que depois que ajudou a construir daquela identidade de um país que é essencial e que é muito característico da época moderna, da qual eu sou particularmente muito fã. Portanto, eu acho que ela é uma badass. Tipo, É uma badass. Ela é uma badass. O cabelo tipo, aquilo é verdade. Lá está. Não Há se pessoas sabe. que dizem que não, Pois. há pessoas que dizem que Mas não. é um ícone. É um ícone, É porque exato. tecnicamente não há representações, Não há representações dela contemporâneas coever. à mesma. Sim. Exato. Então acho que há tipo. Então de onde é que isso Acho que falámos disso em medieval. Acho que sim. Que na altura referiu-se, já não lembro em que ano ou em que semestre, mas referiu-se que o único retrato contemporâneo dela é uma coisa muito rabiscada e que ela nem tem o corte de cabelo. Exato. Pois, então de onde é que o corte de cabelo saiu? Mas, Aquela coisa de. Ela foi mulher soldado. Exato. Sim, eu acho que tentaram masculinizá-la também. Pois, pouco. exato, porque realmente se não há imagens contemporâneas dela, de onde é que tiraram aquele corte de cabelo? Aliás, fica-lhe bem, eu gosto. Não estou a falar mal, se calhar ela tinha mesmo aquele corte de cabelo, não sei. Mas não era muito normal para mulheres da altura. Eu acredito que cabelo longuíssimo não fosse assim muito prático em contexto de guerra, mas acredito que aquela franja assim super, hiper, mega bem aparada também, se calhar, não é muito canon, acho eu. É o que a Margarida estava a dizer. É masculinização. E coitada, pronto, depois tentaram fazer-lhe tentaram e conseguiram Conseguiram, conseguiram, exato. Foi morta Exato. na fogueira por, pronto, supostamente feitiçaria, não é? Acusação de feitiçaria. sim. Viva a realidade das mulheres! Pois, como tantas outras, não é? Já Mas depois é engraçado porque ela é santa também. Sim, depois sim. ela Mas torna-se. É depois, canonizada. depois já sou, quer dizer, Mas mas- na altura, feitiçaria, pimbas. Era desculpa para tudo. Por acaso, esse aspecto da feitiçaria também é uma coisa que eu acho bastante interessante, nomeadamente as acusações características da época moderna no tempo da Inquisição. Em relação à bruxaria, eu já tive a oportunidade de ler um artigo que basicamente explicava o facto de que nessa altura e nesse contexto, muitas das acusações de bruxaria não eram nada mais do que, por exemplo, teres conselhos amorosos com alguém. Sim, é verdade. Tipo, imagina, eras alguém que estavas a ter problemas com o teu marido, ias a uma certa pessoa e perguntavas o que é que podias fazer. E muitas vezes acusavam essas pessoas de que isso era bruxaria e pronto, e as pessoas acabavam por ser condenadas. Mas é muito interessante porque percebe-se que muitos desses processos de bruxaria normalmente eram acusações
meio que por ciúmes ou inveja entre as próprias mulheres, o que também é algo bastante interessante. Ou porque disse alguma coisa de que não gostou e então eu vou acusá-la. E é muito interessante mexer com essas coisas. Eu, por acaso, uma vez vi assim na net, daqueles artigos um bocado duvidosos que a gente vê de vez em quando no Facebook, que era tipo, sei lá, 13 motivos para que você fosse acusado de bruxaria durante o tempo da Inquisição. Fofocados. Fofocar. Uma mulher que sabia ler. Pensem assim, se calhar aquilo que nós estamos aqui a fazer poderia ser visto bué como um mini culto. Íamos todas para a fogueira, provavelmente. Mas eu acho que isso é pela luzinha que está aqui e está a criar um ambiente um bocado witchy. Não era se calhar, era de certeza. Era, exato. Ainda por cima íamos estar com microfones nessa altura, eles iam achar estranhos, iam achar que nós éramos viajantes do tempo. Mas eram coisas do género. Ai, é uma mulher tipo muito triste ou muito feliz. Pimba, bruxa. É uma mulher ruiva, bruxa. Tipo, és ruiva, nasceste ruiva. Com os ruivos e as sardas. Sim. Não, e depois era aquela coisa do género, a coisa mais estapafúrdia de sempre. Eles arranjavam uma desculpa, é bruxa. Sabe contar até 3, bruxa. Quase é. Mas isso também reflete um pouco, lá está, a mentalidade da época, meio que do medo da capacidade que as próprias mulheres podiam ter, por exemplo, para se unirem e se rebelarem contra algo com aquilo que não concordavam, ou de expressarem que tinham ideias próprias e que poderiam ganhar seguidores à pala disso, lá está. Eles tinham medo porque eles no fundo sabem que os maiores males deste mundo foram sempre homens que fizeram. Sim, de certa forma. Primeira Guerra Mundial, o que é que foi? Foram mulheres, por acaso? Segunda Guerra Mundial, o que é que foi? Quase todas. Eu não consigo enumerar uma guerra que tenha sido começada por mulheres. A cena é que isto é uma sociedade patriarcal, por isso, tipo, eles meio que são vítimas da sociedade em que vivem. Tipo, ok, se calhar... Só os homens é que ascendem aos altos cargos políticos. Exato. Não, exato. Portanto, nem sequer dão a oportunidade às mulheres de começar algo. Como é que seria? Como é que será que teríamos tipo uma perspectivar. Primeira ou Segunda Guerra Mundial se fossem mulheres, se não tivéssemos uma sociedade patriarcal, se as mulheres pudessem ser líderes políticos? Será que teríamos? O que é que vocês acham? Esta história contrafactual. Também já tivemos líderes políticas controversas, Margarida. Sim, Também. exato. Claro, mulheres. Mas imagina, olhando lá para trás, tipo, lá na época mesmo, elas reuniam-se para tomar um chazinho e resolviam as merdas. Se calhar. Não é para dizer que não houve mulheres na história e atualmente que não. Pronto. Que... Sim, há mulheres, tipo, atualmente e na história, que também cometeram erros. Tipo, isto foi só uma brincadeira, maltinha, por favor, não me crucifiquem, Claro. homens. Homens e outras mulheres que. Sim, Pronto. que não concordem tanto comigo. Pronto. Mas eu depois começo a pensar, seria completamente diferente. E não era por serem mulheres também, porque se calhar seria uma sociedade completamente diferente. Um bocadinho mais, entre aspas, avançada do que se calhar era na altura. Não sei, se já tivesse mulheres como líderes políticas. Sim, outros pontos acredito que não. Claro, nós nunca saberemos. Mas. É especulativo. Às vezes os historiadores gostam de fazer isto. A gente gosta de imaginar o que é que aconteceria se... Sim. Por acaso é interessante pensar nisso, porque a maneira de agir inerentemente é diferente porque nós pensamos de formas diferentes. Mas pronto, sinceramente, mais líderes, eu acho que mesmo hoje em dia mais líderes femininas iriam fazer uma grande diferença. Acho que isso, não sei se ainda queres dizer a tua personagem, que não chegaste a dizer, Daniela. Eu digo bem rápido. Que também sincero nesta coisa. Eu sou da história da fotografia. Obviamente que eu vou trazer 2 nomes que ninguém conhece e que vão passar a conhecer hoje, porque eu vou fazer uma breve história das duas em 5 minutos. A primeira, vou pela mais antiga, a primeira é a Ana Maria Holstein Beck. Ela é filha da 4ª Duquesa de Palmela. Cresceu numa altura de transição entre a monarquia e a república e vai para exílio em conjunto com o nosso amigo Dom Manuel II e a mulher dele para a Inglaterra. Porquê é que ela é importante? Porque os álbuns de família dela, atenção, foram explorados há alguns anos pelo Arquivo Municipal de Lisboa e através desses álbuns descobriram-se fotos do ex-rei e ex-rainha completamente descontraídos, que é uma coisa que na altura não há outras fotos deles com aquela descontração, porque aqueles são álbuns de família, são álbuns da vida privada. E ela é interessante porque é das primeiras mulheres envolvidas nesta coisa de fotografia, ainda de uma maneira amadora, porque a fotografia, quando surge, é muito associada aos membros masculinos. Não só profissional, mas também a nível amador. Os homens é que tinham a câmera e tiravam as fotos, não era muito... As mulheres não tinham muita prática de vou tirar as fotos e vou fazer os álbuns. Se calhar elas faziam os álbuns, mas não tiravam as fotos. E ela faz isso, aliás, porque os Palmela até eram uma família, nessa altura, com padrões um bocadinho avançados, até mesmo na educação feminina, e ela acabou por ter uma educação um bocadinho avançada para as mulheres da época dela. A segunda, também vamos falar de fotografia amadora, um bocadinho mais profissional, é a Maria Lamas.
acho que esta já é mais conhecida, esta todos conhecemos. Ela também é uma amadora na fotografia e ela é amadora no sentido que ela promoveu uma grande obra fotográfica e literária e noticiosa, na minha opinião, que é o Mulheres do Meu País, onde ela vai de norte a sul do país a retratar o cotidiano de várias mulheres e a realidade de várias mulheres, pronto, que caracterizavam a sociedade. E nessas fotografias ela faz questão não só de ter umas fotografias com uma pequena legenda, mas não, contar as histórias dessas mulheres. Essas mulheres que estavam no anonimato, que tinham vidas duras, também inseridas na sociedade patriarcal. Ela que vai e conta as histórias das mulheres que perderam o marido, que os filhos tiveram que emigrar, que os filhos estão na guerra, que perderam o marido na guerra. É uma série de histórias. Eu acho que ela tem um papel tão importante e se calhar é das figuras históricas, acho que posso considerá-la assim, que eu mais admiro, porque ela não imortalizou só a história dela, porque ela esteve envolvida em movimentos importantes no sentido feminista, mas imortalizou a história de uma série de mulheres que se calhar se não fosse ela nunca teriam os seus rostos num livro com as suas histórias contadas. Eu acho que isso foi muito importante da parte dela. Isso é um pouco do nosso trabalho, não é? Enquanto historiadoras, tentar Sim. imortalizar as pessoas. Eu, pelo menos, dou por mim a pensar nisto. Esse é o nosso trabalho enquanto historiadoras. Eu acho que se todas nós, todos os historiadores, pudessem saber as histórias de todas as pessoas que alguma vez existiram, nós saberíamos e teríamos gosto nisso. Eu acho que nós trabalhamos todos os dias exatamente para isso. Sim. Aquilo que ela fez foi literalmente o nosso trabalho. Sim. E ela fez isso com gosto e com carinho. E é uma obra muito bonita. Exatamente. Eu, por acaso, não conheço tanto como tu, mas... Se quiserem conhecer, vai sair no boletim assim um texto de uma autora anónima, que não sei quem é, a falar sobre isto, sobre o retrato da Maria de Lamas do sexo feminino. Por isso, leia o boletim. Lá está, ela fez um trabalho incrível, é um trabalho humanístico e é uma personagem extremamente relevante e um caráter mesmo quase carinhoso, não é? Porque, especialmente mulheres, não é? Serem imortalizadas na história, as suas histórias de vida, os seus sofrimentos e até mesmo as suas conquistas, porque nós estamos aqui a falar de conquistas, mas temos de saber que nós só estamos aqui por causa do sofrimento de milhões que vieram antes de nós. E o trabalho dela é bastante tocante. Acho que toca a qualquer historiadora. É começar pelas nossas mães e avós. Exato. Que é uma Sim, coisa exatamente. que vamos falar Que a é seguir. uma coisa Exato. que... Epá, Acho que podemos a falar Laura disso. mandou o take sobre falarmos tipo... ela contou a história das mulheres. Pá, então bora contar Conta aqui a historinha boa das transição. nossas... a historinha aqui das nossas antepassadas nada, mais ouvintes. próximas. A Madalena foi feita Obrigada, para Manuela. isto. Isso foi bué smooth, isso foi incrível. Bem, então acho que estas diferenças entre gerações são transversais a todas nós. Yeah. E abismais. Nós, E se calhar, abismais. estamos- E abismais Estamos a mesmo. viver a geração que mais... as nossas mães e nós, a geração que mais fraturou a situação da mulher. Sim. E essa fratura não... Por exemplo, eu sou a primeira mulher na minha família que está a ir para a universidade. Exato. Eu sou a Exato. primeira... Eu sou, não. Também. sou apenas a segunda que completou a escolaridade obrigatória. Portanto, Que é... Uau. o que é... Uma ruptura daquelas... É uma ruptura daquelas É grandes. Eu acho que esta questão da escolaridade, pá, toca-nos um bocado a todas. As minhas avós não tinham mais do que a quarta classe. A minha mãe chegou ao 12º ano. Dá mas... o teu contexto, já agora. Eu sou da Madeira, caso não tenham percebido. Portanto, e eu vou falar um bocado no meio da Madeira, mas acho que se aplica um bocado a outras regiões do país, se calhar não tanto na capital neste período de tempo, mas a outras regiões do país. No caso, a minha avó... As minhas duas avós têm até à quarta classe, sabem ler e escrever. Uma das minhas avós, que nasceu na cidade, trabalhou enquanto telefonista. A outra foi bordadeira a vida toda e doméstica e nunca teve assim um emprego fixo. Aliás, ela trabalhava às escondidas do meu avô, porque o meu avô não lhe deixava trabalhar, porque ele dizia que ganhava suficiente para os dois. E depois saltamos, não é? Saltamos para a geração da minha mãe. A minha mãe já estudou até o 12º, na altura era o bacharelato, mas 12º ano, que já era obra, na altura, já era obra. Muitas colegas dela não chegaram tão longe, principalmente na Madeira. E depois acabou por não ir para a universidade por uma coisa muito particular e que eu acho que é interessante falar sobre isso. Era uma altura que a mulher já ia para a universidade, é verdade, tipo, já ia. Mas na Madeira, naquele meio, pronto, é um meio pequenino, a verdade é essa. A minha mãe acabou por não ir porque teria que vir para Lisboa e teria que deixar a família. E isto, pronto,
quando falamos disto pensamos, mas isso são opções dela, personalidade e tal, não sei o quê, não é para ela ser mulher. Mas o irmão dela veio para Lisboa, para a Marinha. E não houve qualquer tipo de debate, não houve qualquer tipo de pressão por parte dos meus avós para que a minha mãe não fosse, do género, não houve proibição. Mas havia ali um certo peso que era esperado dela para ela ser mulher, ser a filha mais velha. Eles estavam mais à espera que ela fosse trabalhar e ela foi trabalhar para o mesmo meio que eles, para a hotelaria, e acabou por não ir estudar na altura. E eu, da minha família mais imediata, não vou para a família alargada, primos de segundo grau, tios de segundo grau, da minha família imediata, eu sou a primeira mulher que este ano vai concluir uma licenciatura, vou ser a primeira mulher a concluir um mestrado. E espero bem, um doutoramento. Isto é de arrepiar porque é assim, a diferença são, 30 anos, vamos por assim, a minha mãe está na casa dos 50, eu tenho 20, a diferença são 30 anos. E desde o primeiro dia que eu disse, mãe, quero ir para Lisboa porque quero tirar História, nunca houve essa cena de mas tens que ir... Não. E nunca houve essa questão de mas ela é mulher, então... A prática de vir estudar fora, aliás, estamos todas aqui, estamos todas fora, menos aqui a Laura que é de Setúbal, mas é de fora de Setúbal. Eu assim, também não sou de fora. Às vezes Sim, pois é, Alenquer também não é de fora. Mas é assim. parece um bocado, mas sim. Mas sim, temos pelo menos aqui tipo três pessoas que sabem o que é isso. Que são deslocadas mesmo. Sim. E eu acho que somos as três de locais Diferentes. em que podemos dizer que a prática do vir estudar fora, no caso das mulheres, só começou a ser aceito para aí na geração acima da nossa, no sentido, millennials ou assim. E aliás, isso aconteceu com a minha mãe. A minha mãe gostava de ter... Ela não conseguiu acabar o ensino secundário por questões alheias. Ela não conseguiu acabar a cadeira. Mas ela tinha o sonho de vir para a universidade. Só que foi completamente negado pela minha avó, que por desculpas de que não havia dinheiro, mas... Se calhar havia, Se calhar se ela fosse homem já havia bolsas e dinheiro. Exato. Não sei, sempre deu a impressão que não foi só esse o verdadeiro motivo. E foi uma das coisas que mais angustiou a minha mãe. Acho que foi uma das coisas que sempre a fez puxar por mim, no sentido que eu conseguisse, no fundo, realizar o sonho que ela nunca conseguiu realizar. E acho que há muito essa lógica das nossas mães quererem sempre que nós consigamos fazer muito mais do que o que elas conseguiram fazer. Sim, eu a nível pessoal e familiar também me identifico muito tanto com isso que acabaste de dizer, Laura, e com a história da Daniela. Por exemplo, a minha avó materna, os meus bisavós eram muito pobres, eles viviam da agricultura, do campo, Alentejo, distrito de Porto Alegre. A minha avó só tirou até à 3ª classe, como era chamado na altura, porque o pai dela, o meu bisavô, achava que as mulheres não precisavam, estudar mais do que isso, e ela teve que ficar a tomar conta das irmãs mais novas. Embora ela gostasse de ter continuado, ela gostava, mas não lhe foi dada essa opção, enquanto o irmão mais velho dela fez até ao ensino técnico industrial, que era uma coisa que havia na altura, hoje já não temos isso, mas ele foi tirar para a cidade esse ensino, mas ele não o concluiu, ele desistiu a meio porque ele não gostava de estudar. O pai queria que o único filho homem estudasse, que era aquele que não gostava de estudar, enquanto se calhar as filhas gostavam de ter tido essa possibilidade e não as deixou. E pronto, e a verdade é que os meus avós maternos no geral tiveram uma vida complicada e dura, eram pessoas com poucas possibilidades financeiras, e tanto a minha mãe como a irmã dela, a minha tia, nenhuma das duas teve a possibilidade de tirar um curso superior, para a infelicidade delas. A minha mãe gostava muito de ter sido professora primária e até tinha a possibilidade de tirar o curso lá em Porto Alegre. Nós temos esse curso no IPP, no Instituto Politécnico de lá, mas pronto, não conseguiu. O mais próximo que ela conseguiu disso, e é o que faz ainda atualmente, foi trabalhar para uma escola como funcionária, mas pronto, ficou sempre esse sonho por concretizar, e lá está, por isso mesmo ela também sempre fez essa pressão de: Margarida, segue os teus sonhos, se queres ir para fora, vai para fora, eu ajudo-te, muito contra a vontade do meu pai. É verdade, o meu pai não queria que eu viesse para Lisboa, foi uma grande guerra que eu tive que ter, e a minha mãe é que me ajudou muito a conquistar isto. Pausa porque a Daniela está a chorar. Para quem não me conhece, eu sou uma chorona e estas coisas emocionam. Acho que estamos a chegar a uma parte assim muito sensível, sim. Sensível. Porque... Agora estou a olhar para ti e também estou a começar, não é justo? Eu comecei com isto porquê? Porque eu lembrei-me de uma coisa do filme da Barbie, que vi o ano passado, que é aquela... as mães ficam paradas para ver a distância que as filhas vão percorrer, só para que se note as distâncias que as filhas percorreram. Comecei a lembrar disso. Eu acho que conseguimos todas nos relacionar um bocado com isso, de estarmos aqui a contar a história das nossas avós, das nossas mães, de pensarmos
eu estou a viver aquilo que tu não viveste e tu se calhar foste das pessoas que me deu mais força para fazer isso. Isso é muito bonito. É um sentimento, eu acho que, não estou a dizer que é exclusivo da mulher, mas este sentimento de irmandade e de mãe para filha e de mulher para mulher é muito bonito. Se calhar não é tão dura como muitas vossas, quer dizer, é diferente. Olha, vou chorar, é? Não chores, povo. Acho que não é motivo para chorar. Pelo menos a minha mãe conseguiu concretizar o sonho dela, embora com imensas... com imensos obstáculos, mas eu já chego lá. Eu tenho 2 avós e ambas vêm de ambientes bastante distintos. A minha avó materna cresceu também num meio rural, mas consegui vir para a cidade para fazer a sua própria vida porque sempre soube que tinha de ter o seu próprio negócio. A minha avó foi cabeleireira em Setúbal durante imensos anos. Lá está, ela teve vários casamentos, vários filhos com, vários homens e... embora fosse uma mulher relativamente influente no seu pequeno meio, sempre foi um pouco julgada pelos maridos das suas clientes. É que nem era pelos clientes, claro, é pelos maridos. Não, as clientes, quer dizer, iam lá. Porquê? Porque ela era uma má influência? Pá, não sei, se calhar... Ai não, Ficavam com medo, muito. ficavam com medo. Se calhar sim, mas a minha avó, masculinidade frágil. Aquele cabeleireiro acho que era o centro de fofoca ali da cidade na altura, pelo menos daquela parte da cidade. E pronto, apesar de tudo era uma mulher nos anos 60, 70, que tinha o seu negócio. O seu próprio negócio e relativamente com algum sucesso. Então acredito que, lá está, se calhar para os homens também daquele próprio meio, se calhar isso só por si era um bocadinho, se calhar assustador, quase, ou que eles que ela fosse de alguma forma influenciar as esposas deles, não sei. Mas as histórias que a minha avó tinha, no caso, eram extremamente engraçadas e... mas era um contexto completamente diferente da minha avó paterna. Minha avó paterna é angolana, ela nasceu em Angola, em 45. Ela conheceu lá o meu avô, que nasceu no Porto, mas que foi para Angola no contexto da guerra. Lá se conheceram e lá tiveram 4 filhos, entre eles o mais velho, o meu pai. Eles vieram para Portugal, lá está, por causa... em 75 e voltaram em condições miseráveis, tal como muitos dos chamados retornados voltaram. Ambas as minhas avós não tinham mais do que a 4ª classe, lá está, como que todas aqui, mas a minha avó paterna, aquilo que mais eu ressalto nela foi, ela teve imensos empregos, de áreas diferentes. Ela trabalhou ela foi relojoeira, ela trabalhou numa mercearia, também era costureira e lá está, ela tinha de trabalhar para suportar os 4 filhos pequenos. O meu pai era o mais velho, na altura tinha 11 anos quando vieram para Portugal. Vieram morar numa casa pequena, em Tomar. Eram 15 pessoas, numa casa de pai 100 metros quadrados, mais ou menos. Durante 6 anos, a minha família paterna viveu num contexto mesmo extremamente difícil, porque também ninguém dava emprego a retornados, digamos assim. Eram os considerados, aquilo é tudo fascistas. Eram colonialistas. A maior mentira de sempre. Retornados, a minha avó, os meus tios, o meu pai, e o meu avô saiu de Portugal bastante novinho, com 2 anos, nunca tinham posto o pé em Portugal e eram chamados de retornados. Não eram portugueses de todo. O seu coração... Ainda hoje a minha avó fala imenso de Angola e do quão bonito era. Era um contexto completamente diferente. Ela foi arrancada da terra que ela amava, da casa que ela amava. Eles deixaram tudo para trás e teve de vir para Portugal em condições miseráveis. E a pouco, também, claro, com a ajuda do meu avô, ambos conseguiram fazer a sua vida. Ela conseguiu fazer com que as minhas 2 tias, uma formou-se em enfermagem e outra formou-se em Direito. O que, foi imenso trabalho árduo da parte dela. E obviamente das minhas tias, não é para lhes tirar o crédito. Mas sim, ambas foram estudar também para Lisboa. Lá está, eles já nessa altura viviam em Setúbal, já tinham vindo para cá por causa do emprego do meu avô. Lá está, acho que é um contexto assim um bocadinho diferente, se calhar, porque ela nem sequer é... ela é portuguesa, porque na altura era Portugal, mas o coração dela está lá ainda e foi uma mulher que lutou sempre pelos direitos das suas filhas, especialmente, e para que a sua família, no geral, tivesse a vida que lhe foi roubada, mesmo, a vida que lhe foi roubada. A minha mãe, ela nasceu em Alcântara, aqui, em Lisboa, mas foi para Setúbal também bastante pequenininha, ela está por causa do emprego da minha avó. A minha mãe, desde mesmo pequeninita, sempre disse: eu quero ser enfermeira, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer. E o pai dela, o meu avô, nunca gostou... Eu não vou dizer a palavra que ele dizia, mas ele dizia que a enfermagem não era propriamente um trabalho digno. Todas as enfermeiras
Pronto. Ok. Assim, Ai, que mau! Isso é Sim. mesmo grave. A uma criança de tipo 6 anos. Não, é que é assim. É que é uma profissão. Desculpa. Nobre. É uma profissão super fundamental na nossa Sim, sociedade. Não, e depois, Epá, mas e depois isso é do até, género. isso até tem um quê agora que eu penso bem. Pá, Madalena! Não, calma. Opa, Daniela, por favor. Isso tem um quê de... Imagina, ainda hoje em dia a enfermeira, tipo, no carnaval é retratada como aquela que está Mas com as isso tens- ligas e sim, tipo... sim, sim. Isso para mim é Uma chocante. imagem super porque sexualizada. Enfermeira Sim, sexualizam bem a Sim, enfermeira. Estamos a Isso é falar bem de estranho. um pai a dizer à filha. para uma filha de 6 anos. Porque Pelo amor tu de queres ir Deus. para a enfermeira... Epá, eu não posso dizer a palavra. Sim, porque- sim, mas porque era vocês mesmo estão a isso que ele imaginar. dizia, era mesmo isso que ele dizia, é uma criança. A minha Tá avó bem. para a minha mãe sempre foi, faz aquilo que tu quiseres, eu ajudo-te. A minha avó também cresceu em... ou melhor, a avó da minha mãe, a minha bisavó eu nunca a conheci, mas a minha mãe fala imenso bem dela porque, lá está, era uma mulher que, apesar de ter, pronto, origens também do campo e origens mais humildes, sempre encorajou a minha mãe, faz aquilo que tu quiseres. A minha mãe tem, portanto, 4 irmãos. Ela é a única rapariga. Portanto, sempre foi criada num meio assim mais masculino e acho que, de certa forma, o seu ser menina, o seu ser feminina, desde pequenina que foi um bocado renegado, mas ela sempre foi muito convicta daquilo que quis e ela ainda hoje é um exemplo para mim incrível. Também agora, oh meu Deus, também agora me vou emocionar, mas ela também sempre disse, queres ir estudar, vai estudar História, vai fazer aquilo que tu quiseres, tira a tua licenciatura, tira o teu mestrado, se quiseres tirar o teu doutoramento, porque isso ninguém te tira, é o conhecimento que ninguém te tira. Eu fiz exatamente aquilo que eu quis, podia ter estudado mais, não quis ser enfermeira, e tu vai até onde tu quiseres. Basicamente é isso da minha família. Estas mães muito encorajadoras. São histórias muito bonitas que estamos Bem. aqui a partilhar. Yeah. Pois é. Eu agora vou partilhar uma história de basicamente circunscrita a uma geografia muito específica, Alenquer, porque toda a minha família vem de Alenquer, que fica aqui a 40 km de Lisboa, apesar de pessoas dizerem que eu sou de fora, mas fica Desculpa, Madalena, eu esqueço-me. fica aqui a 40 km Para mim já é essa Há uns tarefa. grandes 40 km. fica aqui a 40 km de Lisboa, uma vila medieval muito gira, se quiserem visitar. Mentira, já fui também. Pronto. Desculpa, Local. Madalena. Então, quer dizer, a minha bisavó não era de Alenquer, a minha bisavó era do Porto, mas veio-se casar foi primeiro para o Sobral de Montagraça, nunca percebi porquê, a terra mais desinteressante de Portugal, provavelmente. Desculpem ouvintes pessoal do do- Sobral de Montagraça, mas depois acabou por se apaixonar por meu bisavô num baile do Sobral, porque Sobral é ali concelho Festa da Terrinha. vizinho de Portanto, não Alenquer. interessa a ninguém, mas tinha bailes. Sim, exato. As festas. Sobral era ali concelho vizinho de Alenquer, então os rapazes do Sobral também iam ver as raparigas. Não, os rapazes de Alenquer também iam ver as raparigas do Sobral. E então dizem, ainda toda a gente me diz isto hoje em dia, que a minha bisavó era a mulher mais bonita daquela zona. Por Claro isso, que era, já olhaste para ti. tão querida. A minha bisavó ainda é viva, já agora. sério? E com 90 e tal anos ainda é bué bonita, tipo, é bué da estranha. Já viste, Madalena, vais envelhecer bué da bem. Pois, espero que sim. Os bons genes. Então, do lado da minha mãe, dessa minha bisavó, que é a Alice, que se casou com o Zé Gandum, da Alenquer. Que era- É yeah. disclosure, um dos apelidos da Madalena é Gandul. Pois é, casou-se com o Zé Gandum da Alenquer. Isso parece um bocado tipo Zé Gatulho. Ela casou... Não, mas ela... Não, juro-te. Não. É verdade. Pronto, ela Oh, casou-se meu Deus. com o Zé Gandum e eu acho que nunca disse tantas vezes na vida o Zé Gandum, mas eu vou parar a saber. Ela, os Ganduns, era uma família lá de Alenquer que tinha algumas posses. Eles eram tipo agiotas, estão a ver? Eles emprestavam dinheiro às pessoas e depois ficavam-lhe com as coisas, eram um bocado maus. Ela está a dar expose familiar. Yeah. Exato. E depois. Isto acho já que não é um podcast, é o relatório da PJ. Mas acho que isso era tipo antepassados deles. Pronto, o meu bisavô ele era comerciante, casou-se com a minha avó e tiveram 2 filhos. Pronto, passando da parte da filha, que é a minha avó Paula. A minha avó Paula teve uma educação bastante avançada para alguém da idade dela. Ela completou a escolaridade toda que as raparigas daquela idade completavam em Alenquer e depois foi para o liceu em Torres Vedras. Ou seja, já fez até
na altura acho que não era 12º ano, era 11º, não sei, mas fez isso. A minha avó queria muito ir para a faculdade e naquela altura não havia muita gente em Alenquer, muitas raparigas em Alenquer que iam para a faculdade, mas da geração dela há algumas, e a minha avó queria ir para Santarém tirar engenharia agrónoma e queria ser enóloga. Entretanto, o meu avô conversou com ele e conversou com o meu bisavô, com a minha bisavó, e ela já tinha tudo acordado para ir, mais ou menos, até que houve um cliente do meu avô, como ele, lidava com muitos clientes, que lhe disse: não envia a sua filha para Santarém. E envie, parece que é uma mercadoria. Não envia. Não deixa a sua filha ir para Santarém, porque aquilo lá é uma ramboia. Aquilo é só... Não há... Aquilo lá é uma ramboia, aquilo é só as miúdas. As miúdas e os miúdos estão descontrolados, aquilo não há ninguém de bem que vá para lá, aquilo é só poucas vergonhas. Desculpem, pessoas de Santarém. Pronto, e então o meu avô pensou: bem, não vou mandar a minha filha para este segredo, passa a palavra, não. E então proibiu a minha avó de ir para a faculdade, coitada, ainda hoje também é uma coisa que ela vive um bocado ressentida com isso. Só que, plot twist, a minha mãe foi para Santarém e tirou o curso que a minha avó queria. Ou seja, pronto. Quebrar ciclos de trauma geracional. Constelações familiares. Aquela cena, sabes, constelações familiares. Ou seja, pronto, já dei um spoiler. A minha mãe é engenheira agrónoma, foi para a faculdade. Depois, do lado do meu pai, a minha avó fininha nasceu no Areal, que é um bairro lá de Alenquer, fez até à 4ª classe, depois saiu da 4ª classe e foi trabalhar para uma fábrica, porque Alenquer no final do século XIX, início do século XX, era uma terra muito industrializada, especialmente na indústria têxtil, e toda a gente trabalhava na indústria têxtil, especialmente as mulheres. Pronto, a minha avó não estudou mais, foi trabalhar para a indústria têxtil, plot twist, depois abriu uma fábrica. Ou seja, depois do 25 de Abril já. Ou seja, as mulheres da minha família, sinto um bocado que também se tiveram sempre essas barreiras, especialmente as minhas avós, foram um bocado condicionadas, mas, por exemplo, já noto que se calhar, por exemplo, a minha avó Paula, mesmo assim, já conseguiu ter alguma instrução que muita gente da idade dela não conseguiu, e noto também imenso que a minha avó Paula é uma senhora tipo com imensa cultura. A minha avó Paula fala fluentemente inglês, fala fluentemente francês, tem imenso interesse, ela adora a história, adora que eu tivesse vindo para a história, e é uma pessoa que eu adoro falar com a minha avó. É uma mulher que fuma um maço de cigarros por dia. Ela é uma mulher de respeito. De facto, diferente para uma avó. Imagina que tens uma avó que fala francês, inglês fluentemente e que fuma um maço de tabaco por dia. Essa última parte acho que ainda se consegue agarrar muito facilmente. Mas é diferente para uma avó. Não. E pronto, eu continuei essa herança que me foi legada, de mulheres que estudam, não é? E que fumam, e continuo orgulhosamente mulheres que fumam livros. Por acaso, isso fez-me lembrar de uma coisa. Isto é um comentário um bocado estúpido, mas fez-me lembrar de uma história que foi assim. A minha mãe também fuma e ela sempre fumou para aí desde a nossa idade. Mas gostava de deixar de fumar, deixa aqui. Só aqui no podcast. Por acaso, isto foi... Pronto, a minha mãe casou-se e um dia eles os três, a minha mãe, o meu pai e o meu avô, o pai dela, estavam a jantar e a minha mãe sempre escondeu do meu pai, não da minha avó, do meu pai, sempre escondeu do meu avô, não da minha avó, mas do meu avô que fumava, sempre. E o meu pai, houve um dia, pronto, ele sabia que ela escondia, mas houve um dia assim que se esqueceu e virou-se para ela e disse assim: Carla, queres ir lá fora fumar um cigarro comigo? E ela olhou-lhe assim com uma grande cara e depois ela ficou assim um bocado embaraçada, né? E pronto, meu pai percebeu que fez porcaria, mas virou-se para o meu avô: Oh, senhor Luís, você importa-se que a sua filha vá fumar um cigarro? Sabe o que é que o meu avô respondeu? Ele disse assim: Oscar, você é que é marido dela, você é que deixa... Isso é um outcome que eu não estava à espera. Sim, isto é uma espada de dois gumes, ou seja, o meu avô não queria muito saber que ela fumasse, mas o meu pai é que tinha que se importar ou não. Estamos a falar, os meus pais casaram-se tipo em 90, ok? Sim, já era uma cena do género. Esse preconceito mas por acaso de que o marido
marido manda na mulher. Sim, e o meu avô Posse e o meu sobre a avô, mulher. Oscar, você é que é marido dela. Não, olha, no meu caso não, no caso desta minha avó que por acaso que fuma. Epá, eu estou aqui a expor a vida da minha avó, mas pronto. A minha avó é a avó Paula. A minha avó. Mas depois, tipo, ela foi um bocado. Epá, não é vítima, porque ela não é vítima, mas tipo, coitada, acho que não foi compreendida pela vida coitadinha. Opa, porque ela foi bem limitada em boas coisas, ela podia ter sido muito mais do que foi, estás a perceber? Não é que as pessoas que não estudam teve uma vida ingrata para a pessoa que é. Não é que as pessoas que não estudam sejam menos, mas ela queria, pronto, ela no fundo queria mais. Exato, ela tinha um sonho e foi um bocado conseguiu. Exato. Sim. Mas pronto, ela foi casada com o meu avô Dérito, que a minha avó pôs a andar com um grande par de patins assim que o meu avô se começou a portar mal, por isso a minha avó também é divorciada. Enfim. Nós aqui a dar hype. Divórcio! A avó é divorciada. Não, mas realmente isso deve ter sido um caso de coragem, porque, porque é uma avó. Não, sim, é uma coisa da muito geração das nossas avós era muito difícil alguém. É isso que eu Se digo. dissessem tipo, divorciar-se. minha mãe, não sei Minha o avó quê. divorciou-se. Ainda Por era... acaso a minha também. Mas é um caso assim um bocado. São casos raros, especialmente nas gerações delas. E agora, se pensarmos um bocado no nosso curso e se olharmos para o nosso curso, vocês sentem que existe. Alguma vez sentiram na pele algum tipo de discriminação só por serem mulheres? Ou sentem que há pouca representatividade com professores, com investigadores? Ou isso é uma coisa que nunca vos passou pela cabeça? Eu acho que já estamos num ponto mais positivo. Não sinto do género discriminação na pele, nunca a senti, não posso falar sobre isso. Acho que temos uma boa representação, pelo menos nesta faculdade, a nível professoras. Acho que está um bocadinho equilibrado, se calhar temos mais professores do que professoras, mas acho que está um bocado equilibrado e até nos institutos temos tantas muitas investigadoras mulheres, como sim. investigadores. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é um certo preconceito para com as áreas da história que às vezes uma mulher trabalha. E isso sim, já senti. Eu sou uma mulher que interessa-me pela história da guerra e da estratégia de guerra e das revoluções, mas sobretudo pela parte estratégica. E às vezes eu digo isto, não tanto aqui no meu meio, mas mando para o ar, estão a ver? E as pessoas, eu sinto que as pessoas, não te imaginava gostar disso. Porquê? Porque te imaginava gostar, sei lá, mais história social, história cultural, que são áreas que eu sinto que estão às vezes um bocado associadas à mulher, que é, a mulher gosta de perceber o cultural, a história da moda, a história do social, a temas mais populares como as rainhas, as mulheres do Henrique VIII, não sei o quê. Eu também gosto dessas coisas, mas por acaso o meu interesse vai para a guerra. E é assim, a nível de discriminação, eu acho que é isso. É a única coisa mais próxima e que nem é bem discriminação, é mais um preconceito. E uma ideia estereotipada do que é que são as áreas das mulheres e aquilo que nós as áreas das mulheres e a dos homens. E aquilo que supostamente, se calhar, é mais fácil de estudar, entre aspas. Eu também não posso... Vai mais dos interesses femininos, se calhar. Sim. Eu também não posso dizer que alguma vez senti esse tipo de preconceito nesta faculdade, nunca senti. Acho que a faculdade, como a Daniela disse, é bastante equilibrada a nível de representatividade e se alguma vez nos sentirmos menos desconfortáveis, acho que temos sempre ali um espaço, sim, e estamos representadas por mulheres muito competentes e que são grandes historiadoras. Sim. A nossa faculdade é imensas. Sim, acho que no geral o nosso curso até é bastante feminino. Se nós repararmos nas nossas turmas, há sempre mais raparigas do que rapazes. Sim. Mas claro que eu acho que o campus da faculdade não é de todo o que depois nós encontramos no mundo. Se calhar é uma bolha muito... Se calhar mesmo entre cursos, eu não sei, se calhar é diferente. Ou mesmo entre faculdades. Sei, mas pronto, a verdade é que a FCSH é mesmo um espaço muito aberto nesse sentido, que apela muito à igualdade de género. Portanto, acho que não é o sítio onde nós vamos sentir mais esse preconceito. Espera-nos o mundo de trabalho lá fora. Haja evolução, não é? Sobre isso ainda não temos bem a experiência. E acho que ganhamos às vezes um bocado daquele medo do género. O que é que vai ser o mundo do trabalho? E eu pelo menos penso no meu caso. Eu quero chegar a tirar um doutoramento, não é? Quero dar aulas numa universidade. E eu às vezes ponho-me a pensar do género, fico um bocado de pé atrás. Não vou mudar a minha decisão, porque é o que eu quero. Mas fico um bocado de pé atrás a pensar
como é que as pessoas vão me validar? Como é que vão... Será que vão desvalorizar a minha ideia? Será que vou chegar ao doutoramento e vou me sentir desvalorizada porque sou mulher? Porque não há muitas mulheres que se dediquem a isto? Mas isto, é novamente o que eu estou a dizer, é meramente especulação. Sim. Mas eu acho que é um medo Mas legítimo. eu não sei, eu acho que é um medo bastante legítimo, porque agora também sem revelar nomes, mas isso é uma coisa que eu acabo por meio que perceber entre até a própria malta do nosso curso. Nós temos professoras, mulheres, que eu considero que são incríveis. Sim. Mas as opiniões de pessoas que eu conheço que falam mal da forma como ensinam, da postura que têm, normalmente vêm sempre de homens. E quando os professores são homens, normalmente essas pessoas só dão elogios. E esse é um tipo de discriminação que eu sinto que existe. Parece que as nossas professoras, por vezes, mesmo por malta que faz parte do nosso curso, meio que são desvalorizadas ou inferiorizadas. E às vezes eu pergunto-me se isso não é numa pela sua competência. Vamos deixar aqui um PS, tipo, não é numa generalidade. Professoras, estão a ouvir isto, descansem. Descansem, mas existem casos. Exato, é engraçado. É engraçado, não, isto não é nada engraçado, mas não podem tirar-lhe descrédito dos seus atos académicos, das suas conquistas académicas, portanto criticam-nas de outra forma qualquer que conseguirem, só para as denegrir. Sim. Eu pessoalmente nunca senti também na pele isso, também estou aqui no primeiro ano, mas eu penso que sempre que me perguntavam, pronto, para onde é que vais? Eu sempre disse, História, eu quero História. Queres ser professora? Eu sei que História... Sim. Ai, é tão isso. Isso é tão... Mas eu acho que isso O também meu vale pai- para os homens. o meu pai Exato. faz-me Eu acho que isso. História, lá está, eu quero ressaltar que eu sei que eu acho que isto é bem universal para quem está em História. Quer dizer, queres ir para a História, só vais para professor, porque é só isso que dá emprego. Ok, mas eu acho que, especialmente sendo mulher, eu acho sempre que isso que muita pensam, gente que de faz fora fazer. não nos vê como investigadoras. Sim. Ai, Não. muito isso, muito. E- É A verdade. mulher é para arquivística, é para património, é para professora do ensino básico Do e básico. secundário. Sim, porque como catedrática... Investigadora, catedrática, humanidades é. digitais agora também conta. Oh, sim, pois. Ou tipo, investigação, humanidades digitais, uma mulher. Exato. Sim, e pá... Ainda bem que penso- tocaste nesse ponto. Eu penso que nenhuma de nós, ainda bem, vá lá, haja evolução, não é? Acho que nenhuma de nós sentiu isso na pele, mas eu sinto que se calhar as primeiras arqueólogas ou as primeiras investigadoras sentiram imenso. Sim. Eu acho que E se mesmo nós não arqueólogas, sentimos, eu é acho que elas especialmente tiveram na que- área da arqueologia, não sei, se calhar também é uma concepção que eu tenho, mas eu penso que na área da arqueologia nós pensamos, sei lá, I don't know, Arqueólogos. tipo Indiana Jones, tipo, Yeah. é um homem e vai lá e está nos sítios arqueológicos, no calor e não sei o quê. Não, as mulheres também fazem isso e nós estamos no terreno e nós somos incríveis e ainda fazemos isso, não estamos só numa salinha a dar aulas a putos que não querem saber daquilo. Eu por acaso quero ser professora e eu por acaso adoro História da Moda, mas eu entendo Por acaso, porque gosta, porque é uma pessoa. Exatamente, porque também há homens que gostam de História da Moda, há que ressaltar isso. E também há mulheres que não só estão no trabalho de campo, como fazem pesquisa, lá está, de guerra ou de outras áreas da história que são consideradas áreas ainda hoje masculinas. E, embora eu não tenha sentido isso na pele, acho que é imensamente importante ressaltar o papel delas. E essas mulheres automaticamente também não são mais masculinas do que as outras. Não, Tipo, nós temos é mesmo características... aquela. Somos pessoas, temos personalidades, maltinha. Às vezes Somos todas diferentes. Somos todas Guess diferentes, what? não deixamos de ser mulheres. Eu posso ser feminina e gostar de história da guerra, qual é que é a cena? Exatamente, e não é por eu ser feminina, ou pronto, gostar de coisas estereotipicamente femininas, que eu deixe de defender menos os nossos direitos e as nossas reivindicações. Eu por acaso gosto dessas coisas. Porque é uma pessoa, sim. Exatamente. Todas nós aqui temos áreas diferentes, o que foi muito engraçado de ver, porque ressaltou-se muito. E todas nós somos mulheres e todas nós temos o contributo necessário para esta área e para a vida no geral. Sim. E parem de dizer, por favor, que nós vamos ser todas professoras. Obrigada. Eu também quero ser professora. Mas isso é... Pronto. Mas é uma parte, é uma escolha da tua vida. Exatamente. É a tua Por vida acaso. enquanto Laura, não é a tua vida Sim. enquanto mulher. Exatamente. E eu não sou representativa, ainda bem, das mulheres da história. Algumas são como eu e ainda bem que nós somos todas diferentes e somos imensamente diversas. E acho que, no fundo, para concluir, um obrigado àquelas que fizeram que nós hoje pudéssemos estar aqui. Sim, a falar, a expressar Ainda as por nossas cima, pronto, opiniões. isto está a ser lançado no Dia da Mulher, não é? Exato. Portanto, obrigada a toda... Obrigada Obrigada, mulheres. Exato. Não vou dizer mais nada, senão eu Obrigada a todas choro. hoje em dia e aquelas que sofreram para nós estarmos aqui E aquelas que ainda hoje sofrem. e aquelas que vão E as que
sofrem saibam que nunca vão estar sozinhas. Exato. E que há sempre um caminho para se fazer e uma luta a se fazer e que nunca deve ser esquecida. E que a nossa vida é nossa. E obrigada por cá terem estado. Muito obrigada. Foi um prazer Obrigada. falar convosco. Obrigada. E foi isto, ficou gravado na história. Obrigada.